Oi, eu sou a Elda de Donato e estou aqui para mais um episódio do nosso podcast do Sercom Talk, que é um podcast de papo informal, onde a gente traz as novidades de serviços e produtos de atendimento ao cliente. E hoje nós estamos com uma edição especial que é sobre cobrança, a evolução da cobrança e os desafios que encontramos ao longo do caminho. Falando um pouco em cobrança, eu também, como consumidora, sabe aquele boleto, aquela parcelinha que você ou esqueceu de pagar, ou então não estava no dia certo para você pagar e você não pagou, ou então mesmo você não tem dinheiro para pagar e aí ficou lá. Você fez unidunité com as suas parcelas, com seus boletos e aquela não pagou, você não pagou. E aí a empresa vem e te liga para te lembrar. Então, esse contato que a empresa tem com você, ele não é um mero contato, tem uma complexidade por trás disso, tem uma estratégia toda por trás disso para te acolher enquanto consumidor, para tentar resolver o seu problema. Então, a gente vai falar disso hoje, e para isso eu trouxe esses 3 carinhas que são experts no assunto, são especialistas no assunto. Fernando Camargo, que é responsável por toda a operação de cobrança da Sercom. A gente tem também o Rafael Russo, que é responsável por toda a cobrança da Claro, e também o Alexandre Soares, que é responsável pela cobrança da Vero. Só gente de peso aqui hoje. Então, eu queria começar com o Fernando. Fernando, você recebeu em 2022 o prêmio de melhor operação de cobrança da Sky. Parabéns, viu? Foi bem merecido. Eu quero que você conte um pouquinho da tua trajetória. Conta para nós como é que é ser um cara de cobrança. Olá, bom dia. Elda, realmente, foi aí uma conquista grande que nós tivemos no ano 2022. Cobrança, você sabe que quando a gente olha, né, para o mercado, as pessoas falam, poxa, mas esse cara é de cobrança, cara, lá vem, né, aquele cara chato que liga. Olha, eu vou dizer para vocês, chato a gente não é, mas de fato, a gente liga, mas é sempre procurando ajudar, né? Esse é o nosso principal objetivo. Eu tô aí nessa trajetória há mais de 20 anos, sempre buscando ajudar as pessoas. Nosso principal objetivo é esse, é ajudar as pessoas naquele momento difícil, um momento que a gente sabe que é delicado, que as famílias estão passando por dificuldade. Então, o nosso papel aqui é muito mais de consultor do que aquela palavra cobrança, que é até um título pesado, né? A gente busca mudar um pouco isso, a gente fala em recuperação, em consultoria mesmo. Então, esse é o nosso principal objetivo. Falando sobre Verdade, o prêmio, né? essa é a ideia. Falando do prêmio de 2022, você pensa que nós tivemos aí uma competição que foi um prêmio do ano, nós ganhamos como a melhor empresa do ano. Então, não é um prêmio que é a tiro curto, é aquele que você passa o ano inteiro trabalhando, indo para cima. Não foi fácil, eu acho que a palavra-chave para a gente conquistar ele foi você ter regularidade, né? Então a gente fez um serviço com muita regularidade, você conseguindo manter, a gente sempre brinca que você tem 3 grandes forças no nosso segmento. 1, pessoas, 2, processos, 3, tecnologia. Né? Então, esses 3 têm que se conversar muito e estar muito alinhado de uma forma bem regular para que você consiga ir numa competição tão grande, que eu até faço a brincadeira com o Campeonato Brasileiro, né? Que ela é extensa, para você conseguir perseverar, chegar no final em primeiro, você precisa ser muito regular em tudo que você faz, ter previsibilidade do ponto de vista de entregas, saber o que você vai fazer, ter os KPIs, os índices de cumprimento de meta muito bem alinhados para que as coisas aconteçam. Acho que esse foi aí o nosso grande segredo do sucesso. Bom, parabéns mais uma Obrigado. vez, viu? É um prazer ter vocês aqui. Obrigado. Agora, Russo, vou te chamar de Russo, sim, né? Sim, de outra forma eu não sou conhecida. Conta um pouquinho da tua história para nós, Vamos. Fica à vontade. Aliás, nós todos aqui, né, a gente trabalha com cobrança há muito mais de 20 anos, eu devo estar fazendo 26 anos de cobrança. Comecei como estagiário no escritório de advocacia, Legal. De uma holding, na época que a economia era dolarizada, fazendo busca e apreensão de veículos e reintegração de posse de imóveis, né? Então, era uma cobrança hardcore, porque eu realmente ia para campo com um oficial de justiça para, né, recuperar o bem que, infelizmente, naquela época o devedor não conseguia honrar com o compromisso, por conta da variação de câmbio, naturalmente. Depois disso, né, quando eu realmente ingressei no mercado de trabalho, e aí sim foi no mercado de trabalho já como cobrador,
né? Então, todos os níveis, eu sempre falei isso muito aqui pro Soares ou Alexandre, seu nome artístico agora tá... Boa, Ale. o Soares. Então, Ale, Alexandre Soares. Soares, pessoal. Eu comentava isso com o Soares, né? Eu sei operar uma posição de atendimento dentro de um call center porque eu comecei sentado em uma posição, com headset na cabeça. E aí tive a oportunidade de ir crescendo na carreira e hoje, né, posso me considerar um especialista em telecom, né? Eu passei por todas as telecoms, as empresas em que eu não fui contratado diretamente, onde eu estava, acabou fazendo a fusão ou adquirindo a empresa. Então, nessa última oportunidade, onde estou hoje, o projeto na Claro, né, eu tive a oportunidade de receber a Nextel e agora também trabalhar com profissionais muito próximos da parte de telefonia móvel da Oi, né? Então, fechei o ciclo. Agora não Todas, tem... Todas, não tem todas, né? Sem exceção. Que Sem legal. exceção. É claro que agora tem, né, as novidades, mas estão muito bem ocupadas as cadeiras. E aí, Alexandre, como é que você quer ser chamado? Soares, né? Soares. Tá ótimo. Soares, vai. fica à Soares, vontade. Soares. Conta Mais pra fácil. nós a tua trajetória, como é que você chegou nesse mundo de cobrança aí? Eu também já sou das antigas também, já tô no mundo de cobrança já faz uns 20 anos também. Passei desde o Bradesco, mexia lá com crédito, cobrança, fui trabalhar mais especificamente ainda dentro de 100% cobrança dentro da Telesp, depois Vivo, depois GVT, né? Telesp, tudo tudo aqui. todo mundo não Jesus entrega a Cristo, idade. vocês conhecem, né? Praticamente, cobrei ele. A gente cobra Jesus. A tem conta vários da Jesus Santa que a gente Ceia, cobra. Ia sair sem pagar. Aí depois fiquei 15 anos dentro da Vivo, que com todas essas mudanças que a gente teve, essas aventuras lá dentro, né, de junções de empresas, né, fui Pardo Russo Com lá certeza. também, trabalhamos juntos Também já lá, trabalhei lá. né, então foi uma época gostosa, fui trabalhar na Oi também, fui pro Rio de Janeiro, era só aqui de São Paulo, fui pro Rio trabalhar na Oi também, fiz minha aventura lá de 1 ano, fiquei 3 anos cuidando da cobrança da Sky, né, e agora estou na Vera Internet, cuidando não só da cobrança, mas cuidando do ciclo da receita como um todo. Acabei de chegar, tô novinho lá, tô com 3 semanas dentro da Vera. Oh, boa sorte, então. Mas vai ser um mundo muito bacana, vai ser um projeto muito legal, porque tem muita oportunidade. Então, a gente compra muita empresa, né? Então, imagine só, você comprar, lembra lá, comprar 1, 2 já dá um trabalho, imagine comprar Imagina. 10, Sim, pois é. 11, Nossa, e colocar tudo isso para rodar junto, 18 né? empresas e Super colocar isso É um para grande rodar, né? desafio. Então eu cuido do ciclo de receita como um todo. O que é gostoso disso daí, né? Eu não estou só olhando mais a cobrança. Agora eu olho a cobrança, olho o crédito, olho o faturamento, olho contas a receber, né? Então Ou seja, vai uma ser cadeia, né? a Não cadeia como um todo, né? é. E pegando Ciclo o todo. gancho aí do Fernando aí também, tava na cadeira da Sky, né? Então quem ele ganhou esse prêmio, eu tava lá Pois como é. executivo. Tá Ah. explicado, tá explicado. Não é linha, hein, gente? De maneira alguma. Ó, Russo, estamos excluindo a gente. Eu vou ter que aí. dar um prêmio Eu agora. quero um prêmio olha, aí também. E nós vamos ganhar, viu? Tenho Então, eu acho certeza. que um bom gestor de cobrança, que a gente tem o cara da cobrança aqui do lado do cliente e do lado parceiro, né? O gestor de cobrança, ele tem que saber puxar muito bem os seus fornecedores, né? Tem que deixar sempre, eu falo, a corda muito bem puxada. E assim, no caso, o exemplo da Sercom, era todo mês era uma competição. Não era competição de Isso 3 aí. meses. Assim, sendo bem claro, se ele errasse a mão... Obrigado pelo jabá. Boa, Lúcio, boa. Se ele errasse a mão em 1 mês, eu não entreguei meu resultado. Então não tem 3 meses para É isso ele, aí. né? Então a isso corda mesmo. era todo mês. Todo A mês gente é muito competitivo. todo Por isso mês da ele tinha regularidade, que- né? Todo mês ele tinha muito que trazer o resultado, ele tinha que estar em primeiro ou segundo, ou com uma dispersão pequena, né? Então eu falo muito para os parceiros. Eu não ligo se eu tenho 3, 4 parceiros competindo, mas que os 3, 4 parceiros estejam com uma dispersão pequena. Porra, não ligo. Sempre Ótimo. vai ter um primeiro, segundo, terceiro, quarto Lógico, lugar. isso faz parte do Sempre, jogo, né? sempre. Sem Claro. dúvida. Que não pode ter uma dispersão de 10, Sim. 20, Aí alguma coisa está 15%. errada, né? Errado. Alguém não está fazendo Isso. as melhores práticas, né? E aí todo mundo sabe que o Alexandre não tem dó de ninguém, né? Eu acho que não trouxe resultado. É. Quem é o Alexandre? Ah, ele não amigo sabe, do é. Sol. A gente ainda São duas personas, Você ele é vê? bipolar, né? O Quando ele é Alexandre- mal, é. é Alexandre, Isso, né? é o policial bom e o policial mal, né? Ô, Soares, quem é que fala mais com ele? E o gostoso é que a Sercom gente, ficou ele- até o final, não foi expulso da competição. Pois não é, teve problema.
vamos... ganhou É o que ainda, eu falei, né? perseverança. Ganhou ainda, né? Vamos. Não, eu vou precisar aproveitar teu gancho, assim. É natural que a gente saiba estimular, né, o parceiro, que a gente saiba estimular a equipe interna para fazer uma boa gestão, para saber setar metas, né, reais, atingíveis. Mas eu tenho a política, e eu sei que o Soares também, porque a gente trabalha, né, se esbarra no mercado há muito tempo, que precisa ser bom para Somos todo da mundo. mesma escola. É isso. Sempre, Precisa ser bom para todo mundo. Tem que ser bom para o parceiro, tem que ser bom para o contratante, porque se você tiver contratos descalibrados, não adianta que Perfeito, não vem Russo. mágica, né? Não tem Sim. mágica daí. Todo mundo vai tentar melhorar a sua margem, né? E aí acaba implicando, né? Impactando em qualidade. Lá na frente você resultado. acaba Sem dúvida. sentindo Vou as aproveitar o gancho, consequências, vou aproveitar o gancho porque isso aqui é muito discutido no mercado. E eu vejo muitas vezes, eu tinha um cara antigo de cobrança também, isso quando eu tava lá no mundo da Telesp, ele falava assim, você finge que me paga, eu finge que cobro. Vampeta. Pois é, Vampeta, né? Ele falava isso pra gente. Essa conta não fecha, o cara vai Não, investir. isso não funciona, Não gente. funciona. Gente, Investe, a gente entendeu? vai aprender muito hoje. Então, com assim, vocês, ó, muito. aí eu deixo o recado para geral mesmo. Aquele cara que senta na minha cadeira, cadeira do Russo, e acha que vai fazer uma boa cobrança esmagando o fornecedor, filhão, vai passando o seu cargo que você vai cair, tá? Verdade. Porque assim, não tem o que fazer. Não tem. Você precisa do seu parceiro do seu lado. E cobrança, você tem que gastar dinheiro para trazer dinheiro. Dinheiro faz dinheiro. E a gente que está há muito tempo no mercado já viu várias empresas assim caírem, né? Porque se abriram para qualquer Eu coisa. torço muito toparam para qualquer vocês, na figura de vocês, parceiros, que não trabalhem no vermelho. Eu acho que assim, porque se vocês trabalharem no vermelho, vocês prostituem o mercado, né? Por quê? Porque assim, a gente vai começar a pegar fornecedor que vai pagar para trabalhar e assim, não vai trazer resultado, vai trazer resultado daqui a um mês. Porque a conta no segundo mês já não fecha. Né? O cara, você acha que um investidor vai ficar perdendo dinheiro? Não vai perder Não dinheiro. vai. Eu acho que isso é um ponto até do lado de cá, né? Vocês como contratantes, nós como contratados, é bacana a gente ouvir isso, né? Essa postura, porque é o que faz a diferença. Você vê, do nosso lado também, as margens são muito pequenas para você conseguir investir. E você errou a mão, acabou, né? Então, hoje em dia, e nós vamos falar um pouco mais para frente sobre a Anatel e tudo mais, mas você vê, realmente o nosso segmento tá mais difícil. E aí, se você tem aquela política do só eu ganho, realmente a coisa não anda. E eu prejudico o teu resultado, porque eu também não tenho mais força para investir e o ciclo não anda, né? Mas a Sercom está há mais de 30 anos no mercado, porque a gente realmente não entrou nessa leva de empresas que sucumbiram a qualquer preço, entendeu? Dura, né? Então não se sustenta. Realmente não se sustenta. Muito bom. Até uma conversa que eu tive com... Você fala, né? Eu gosto. Nossa, acho que nem vai dar tempo. Na própria Sky, uma conversa que eu tive com um comprador nosso, nos processos que a gente estava rodando, né? Aí ele falou, não, cara, o fornecedor ele tá com mais de um pilar, ele vai ganhar aqui, perde ali. Eu falei, no meu negócio ele não vai perder nunca, cara. Porque assim, eu não aceito o cara perder. Porque assim, se ele começa a ter, no saque ele perde, na cobrança ele ganha. Cara, vai sair do Anota ar. aí que a Vero tem que entrar para ser como. Pois é, boa. Mas ó, já tá anotado aqui. Mas lembra do antigo jargão? Como que para você entrar, né? Nós como contratados para entrar, você tinha que roer o osso. Lembra disso? Para depois ir beliscar o filé. Eu acho que esse modo ele mudou, né? Hoje em dia não dá mais para ser assim, né? Eu acho que isso é um passo que a gente superou. A gente paga para trabalhar? Não, pelo amor de Deus, deixa a Elda. Boa. Vamos falar um pouquinho dos desafios que a gente tem hoje no cenário atual, tá? Como é que vocês trabalham a régua de relacionamento com o cliente? Vamos falar um pouquinho do lado do cliente, como é que fica isso? Como é que vocês trabalham essa relação cliente, as réguas de crédito, como é que funciona isso? Por exemplo, tá? Várias empresas hoje fazem a cobrança só após a inadimplência. Eu acredito que, como empresas grandes e como experts no mercado, vocês saibam que alguns clientes precisam ser avisados. Então, aquela cobrança preventiva, né? Aquele contato preventivo. Olha, está na hora de você pagar. Né? Não esquece. Como é que funciona isso? São vários clientes, vários perfis? São.
Acho que, de forma geral, né, o cobrador e a estratégia do cobrador, ele mudou muito ao longo do tempo, né? Eu sempre conto, quando tenho oportunidade de estar entre cobradores, entre amigos, sempre conto a história que me foi contada pelo Fábio Rosa, que é um consultor, né, muito conhecido do Esse mercado. dinossauro. Se a gente estava na época de Cristo, Imagina Fábio Rosa. ele. Mas Fábio Rosa sempre conta uma história, né, de como era feita a cobrança nos Estados Unidos na década lá de 60, né? Que era o cobrador, ele chegava na porta do devedor com um Cadillac rosa. Cadillac, por si só, na década de 60, já chamava muita atenção, quiçá rosa, né, estilo Mary Kay. Então, quando parava na porta, todo mundo sabia, puta, aquele cara tá devendo, né? Então era uma cobrança muito invasiva, muito agressiva e humilhante, constrangedora, né? Isso vem mudando não só pelo avanço da legislação específica, pelo nosso CDC, mas também pela sensibilidade do cobrador. Cobrança hoje ela tem o cunho, né, de recuperar, de auxiliar, ao invés de só botar dinheiro dentro do caixa. Nesse sentido, existe uma estratégia que, quando a gente está desenhando uma régua de cobrança, né, que a gente realmente inicia no preventivo, com essa abordagem de lembrete, com uma abordagem de não recebeu a sua fatura, precisa que eu lhe envie, né? Então é bem suave, e depois a gente observa que, fazendo uma clusterização de públicos, que nem todo mundo precisa ser cobrado. Então, dependendo desse cluster específico, a gente chama de self-care, que é a capacidade do cliente de se autorresolver, né? A gente sabe que não precisa investir em ligação, que não precisa incomodar o cliente, por quê? 5 dias depois, 10 dias depois do vencimento, ele sozinho vai lá, pega a fatura e faz o pagamento. Então, essa sensibilidade do cobrador experiente, ela é passada para cada uma das estratégias de cobrança, né, na régua. Que é o famoso espontâneo, né, que a gente fala, né? E é o espontâneo, sem dúvida. né? E você poupa o consumidor de receber as chamadas, de receber as cartas, as notificações, por qualquer meio que seja, né? Mas agora, antes de ir, Soares, vou pegar um gancho, que agora eu vou ter que matar uma dúvida. Lá atrás, também nos primórdios, eu ouvi uma história, mas lá da sua terra, Russo. Diziam que lá em Portugal, a cobrança na época, como funcionava? Ia uma pessoa, um homem, alto, de terno preto, e ficava parado em frente à casa das pessoas. Isso é fato ou é mito? Não, é fato. Assim, nos Estados Unidos tem a história do Cadillac, né? Mary Kay. Meus patrícios, né, são conhecidos pela delicadeza, né? Minha família é lisboeta, então ainda é mais suave. É sutil, eu sou portuguesa. Não é? Então, e até fazer um parênteses aqui, tem uma vez que eu estava no Porto, dormindo no hotel, mas eu peguei um quarto no primeiro andar, e daqui a pouco... vai precisar colocar pi nessa história. Daqui a pouco eu ouço uma portuguesa discutindo com um lixeiro, né, ali na rua, mas era puta que pariu pra cima. Ai, vai pros caralho, vai tomando... Cara, do nada eles começam, né, uma discussão. Enfim, mas o Rio de Janeiro, acho que até por ter sido capital, até por ter uma forte influência portuguesa, a gente tem esse sangue um pouquinho mais quente, sabe? A gente tem um chiado português. E, naturalmente, né, para você fazer o link, né, com a tua pergunta, você vê, o Rio de Janeiro, ele tem esse jeito, né, mais forte de ser por conta das nossas origens. Entendi. Então, sim, eu vejo muito isso em Portugal, não só cobrança de produtos de tecnologia, mas também aluguel. Né? Aluguel imobiliário. Né? A legislação portuguesa, para fazer cobrança de inadimplentes de locação imobiliária, ela é uma cobrança muito agressiva, sabe? Dependendo da região, você realmente tem a expulsão do inquilino dentro do imóvel, né? Ou seja, chega de fato a tirar a pessoa... Chega. É uma cobrança bem agressiva mesmo. Sim. Cultural. Cultural, né? Cultural. Eu vejo... Diga lá, Soares. A régua de relacionamento. Ele ficou tímido depois. Ficou. Depois que ele falou aí do Cadillac, né? Não, mas eu vejo o seguinte, a nossa régua de relacionamento, a que eu
que eu pratico e que eu acredito, a gente tem uma figura do cliente, nosso consumidor, e consumindo ainda, né? Então, esse cliente, ele tem que ser tratado com o maior respeito do mundo, porque é ele que paga a nossa conta no final das contas, né? Empatia, Sem dúvida, né? sim. Acima de tudo. Exatamente. Empatia. Sim. Porque Então- quem nunca? Quem nunca Quem deixou nunca? Pois é. Então, Você aponte, atire a eu primeira realmente, pedra, né? E o cliente que está na cobrança, ele tem um problema ele está com um problema. Isso aí. Ou ele está com um problema que é um problema financeiro daquele momento, que ele não está conseguindo pagar, ou ele está com um problema de atrito, que a gente tem que resolver o problema dele também, e cai na cobrança. Uhum. Então, qualquer coisa, qualquer probleminha que ele deve ter dentro da companhia, um produto que ele comprou, ele não concorda, uma área de retenção que fez um trabalho mal feito e acaba sobrando na cobrança. Isso Sim. cai para nós. Então, a gente tem que trabalhar muito bem esse cliente, entender muito bem o cliente. Então, até antes, o que eu peço muito para as operações primeira coisa que você tem que entender é o problema do cliente. Sente a dor desse cliente, né? Com a dor desse cliente, você vai conseguir dar o melhor remédio possível para ele, né? É um ajuste na fatura, né? Ou não, é inadimplência? Se é um problema de inadimplência, a gente tem que pensar o seguinte. Esse cliente, ele pagando, ele vai ter condição para pagar a fatura no mês seguinte? Porque a fatura no mês seguinte vai vir pro rata, vai vir a Natural, fatura, sim. né? Tá Então, ela vai vir- adicionando uma camada, né? Ela vai vir mais pesada. E ainda, muitas vezes, existe até o parcelamento, porque você vai parcelar e ela vem até com parcelamento. Eu não gosto de parcelamento. O problema é porque se você não fizer, né, não tiver uma estratégia de right planning, que é reposicionamento do plano do isso. cliente, Ah, você é adiciona isso. essa Lógico. camada. Ele continua A pagando a renegociação. assinatura básica, mais a Na verdade, parcela você toda. amplia o problema dele, né? Você não Exatamente. resolve, pelo contrário. É. Exatamente. E isso, e para recuperação também é momentâneo. Naquele mês você tem o resultado, no mês seguinte você vai tem voltar. Você vai pior, voltar. dobrado, né? É. É isso aí. Então, assim, o que eu peço muito para as minhas operações, que eu peço para a equipe interna, cara, vamos entender o problema do cliente. Se tiver que reposicionar o produto, tem que ser reposicionado Não tenho dúvida. esse produto do cliente, né? Uhum. Então, muitas vezes, para ter esse cliente mais tempo na base de clientes, Sim. a gente vai ter que dar um desconto, a gente vai ter que fazer alguma coisa Isso aí. para segurar esse cliente, para ele gerar novas receitas para Sim. gente. É o cluster, É, como é o você cluster. falou. Dentro Cada um desse, seu- dentro desse segmento ainda de clientes que estão com problema, concordo plenamente com o Russo, com o self-care, modelo estatístico já de 1000 anos, né? A única coisa que eu não gosto de deixar a carteira parada, eu gosto de lembrar. Então, hoje em dia, quando era tudo humano, você lembra? Não tinha robô, era tudo humano, né? Antigamente era muito caro fazer uma cobrança. Hoje em dia você contrata aí robôs, virou commodity, preço muito justo, né? Então você consegue, você não precisa dar uma intensidade, espinar 10 vezes a base com um cliente self-care. Mas lembra, dá um toquezinho no cara, né? É. Pô, você tá me devendo, né? E por quê? Para que ele pague. Seria a cobrança preventiva, né? Porque assim, você vai cobrar um cliente que você sabe que vai pagar. Não, só dá um toque. Avisa, né? Pô, minha casa esses dias me cortaram a internet lá também, fiquei sem internet. Tá Eu- vendo? Olha eu- só, foi. Olha lá, olha lá. Foi. Cara, Não fui eu, Não não. foi Não você, fui eu, não foi? não, porque ele não usa internet. Ele me falou vindo pra cá, pro estúdio, que ele não usa internet entendi, não da usa. Claro. Entendi. Mas me cortaram a internet, né, cara? Por quê? Faltou um aviso, né? Eu não recebi um aviso Sim. do corte. E existe a cobrança, que é a cobrança do ex-cliente. O cliente já não faz mais parte da sua base. Então eu vou dar desconto, meu ponto de vista, para um cliente que é um cliente que está na base. Logo depois que ele saiu da nossa base de cliente, qual que é o meu método, que eu gosto de fazer? Às vezes eu arranjava cada treta com os parceiros de cobrança, eu tiro o desconto. Ah, você tem desconto de 50? Virou, você está negativado, negativei, tá no Serasa, tá no SPC, né? E o seu desconto que era 50% virou 5%. Pô, mas eu tinha 50% de desconto, agora eu tenho 5%. Tá, Essa discussão você é polêmica, hein? Você, É polêmico. Essa é polêmica. você ia me gerar, É. mais faturamento, você não tá gerando, então eu quero seu dinheiro. Então primeiro eu faço essa negativação, eu vejo o que vai sair dessa negativação, né? Uhum. A dívida vai ficando antiga, o cliente tá devendo, puta, já tá negativado há 2, 3 anos, não tem o que fazer. Então aí dá desconto. Aí eu gosto de dar desconto quando a dívida fica mais antiga. Então são dois momentos diferentes, um momento, mas os dois visam dinheiro, né? Sim. Momento de telecobrança que a gente fala é segurar o churn. Tem que visar dinheiro de novas receitas, né? Visão de SCOB. Cliente virou, já virou, já não é mais faz parte da base. Quero dinheiro no bolso. Chega um momento que não dá mais, já estressamos a carteira.
vende a carteira. Eu não gosto nem de vender a carteira, que eu sou cobrador nato. Eu falo, meu, por que Pois eu vou é, vender né? minha carteira sendo que eu sou cobrador? Eu sei fazer isso tão Sim. bem quanto os caras que Sim, estão sim, lá, sim. né? Mas beleza, vamos vender a carteira, né? E aí você acaba dando a carteira mesmo, né? Então aí você estressa desconto, vou vender a carteira. Estressa desconto para vender carteira, né? As estratégias, elas são muito próximas, mas realmente tem um toque pessoal, né? É, cada De cada- lógico. gestor, que né? Sim. É. Agora, a gente observa, né, Soares, que todo o mercado, e aí eu estou falando da iniciativa privada, do governo, né, tem um programa que está vindo agora, ainda está em discussão, não tem data para entrar, mas que é o Desenrola, Sim. né, Isso do Ministério da Fazenda, né, da Secretaria de Reformas Econômicas, que pode vir a auxiliar A a expectativa é situação, grande para nós, né? econômica, sem Sem dúvida, dúvida. sem Eu vou dúvida. aproveitar esse gancho. Foi divulgada uma pesquisa do Serasa. Sim. Em 2018, eram 59 milhões de inadimplentes no Brasil. Brasileiros. E agora, 2023, a gente tem mais de 70 milhões Sim. de inadimplentes. Claro que a pandemia acirrou esse cenário, mas a gente vê como isso demanda da área de cobrança, dos call centers, como isso demanda uma nova estratégia, novas opções. Entra também a parte digital. Como é que vocês veem isso, essa gestão agora, nessa crise? Não é novidade para ninguém, porque esses releases estão trazendo, né, essa foto do cenário. É um tema bastante extenso, mas eu vou citar aqui um release recente do Bradesco, né? Quando a gente olha a série histórica de desemprego, né, de 2019 e a projeção de 2023, 2024, a gente até vê um cenário de melhora. Sim. Né? 2023 está ainda com uma projeção de fechamento da taxa de desemprego melhor que 2024. Né? Isso com a série histórica, né, em 2022, 2023, com a maior taxa de famílias endividadas dentro do país. Né? Esse talvez é o maior vilão, né, hoje. Esse é, com certeza, e você vai linkando as pesquisas de mercado. O Instituto Locomotiva divulgou, acho que no final do ano passado, uma pesquisa muito especializada de cobrança no mercado. E dentre, né, os entrevistados nessa pesquisa, a gente percebe que os maiores vilões da inadimplência, né, eles são cartão de crédito. Sem dúvida. Isso tem a ver com o movimento, né, a abertura das fintechs. Uhum. Então veio muito plástico, cartão de crédito para o mercado, né? Uhum. Foi um boom de microcrédito, um boom de cartão. Esse crédito de cartão de crédito ele não existe mais. Então estratégias que priorizam o cartão de crédito, né, se a gente não tem mais limite disponível, elas não vão ser bem-sucedidas. Na sequência, a gente tem contas básicas, concessionárias de água, luz, gás, né, tá sendo vilão da inadimplência da família. E depois a gente vai para financiamentos, né, financiamento automotivo, crédito pessoal. A parte de telecom ela aparece na 8ª posição. Né? Isso faz com que o consumidor ele tenha também aquela política de rodízio de contas. Sem dúvida. Eu não posso deixar nenhum pratinho quebrar. Então, põe todos os credores dentro do saquinho de bingo e sorteia. Dessa vez eu vou pagar, né, o Bradesco. E o mercado vai assim. Então, você precisa ser muito assertivo e também tem um fator sorte de você oferecer, fazer a tua oferta de desconto para salvar realmente, né? Para você recuperar, trazer o consumidor de volta a uma condição de crédito no momento exato em que ele tem recurso disponível para isso. E dentro disso, até complementando, você tem aquela questão das prioridades. Porque Exato. Mesmo dentro do cartão de crédito, ele prioriza aquele cartão que é direcionado para compra no supermercado. Aquele que é para compra de supérfluos, entre aspas, mas outras coisas, ele já deixa num segundo plano. E aí, como que você faz isso, né? Você pegou um exemplo, falando até da própria Vero aí, o Soares. A banda larga hoje, na Claro também, mas a banda larga hoje é uma prioridade. Dentre essas questões, digo para você que a banda larga ela ainda está dentro de fatia de cartão de crédito, ela é uma prioridade.
O consumidor que está endividado, ele escolhe, mas o que é prioridade dentro de casa? Poxa, dentro de casa eu tenho que comer, me alimentar, tenho que ter energia para sustentar, e a banda larga, porque sem a banda larga hoje ninguém fica, né? Então, e aí as famílias todas dentro de casa, TV, enfim, tudo mais. Então, a gente também tem que lidar com tudo isso. Mas aí tem, acho que um passo importante, que hoje eu vejo assim, a gente, no nosso segmento, né, de cobrança, crédito, por muito tempo a gente teve aí eu acho que teve 3 grandes marcos para a gente, né, de evolução de estratégia e de negócio e arrecadação. A primeira foram os front-ends, porque nós que estamos há bastante tempo, e todos aqui fomos, né, operadores, fizemos cobrança com o head na cabeça, aliás, somos apaixonados por isso, né, que parece que a gente brinca que cobrança é um bichinho que te pica e você não consegue sair mais, né? Isso é uma verdade também. Então lá, você não tinha, lembra? A gente trabalhava ligando, anotava na mão, era um ficheiro. Aí veio o front-end, os sistemas que você conseguia tabular e dali começar a gerar informação. Então acho que esse foi o primeiro grande marco, revolução no nosso cenário, no nosso segmento de cobrança. O segundo foram os discadores. Vieram os discadores que alavancaram os nossos processos, os nossos resultados, e o terceiro, a onda agora, são os chatbots, os agentes digitais, que também ajudaram aí a gente a fazer essa evolução. Mas eu agora, até como prestador de serviço, nós temos que, do nosso lado, entender que a gente precisa começar a ofertar alguma coisa diferente, porque isso já virou commodity. Todo mundo já tem no mercado, né? Não é mais um diferencial. E o que a gente pode oferecer? Eu acredito, e é uma opinião pessoal, acredito muito, agora, para um próximo passo, é a gente fazer um ciclo, uma emenda entre crédito e cobrança. Eu acho que tem um passo importante aí dos momentos, porque ainda a gente tem, todas as instituições, eu tenho a minha área de crédito, quem é de crédito, quem é de cobrança, existe até uma rivalidade ali. Mas eu acho que esse é um modelo que tem que mudar. Eu acho que o time mudou. O que impede hoje, no momento que eu estiver fazendo a cobrança, eu, de repente, oferecer um crédito para o cara regularizar a vida dele e para encaixar, indo de encontro com o que o Soares falou, de adequar e encaixar não só um produto, mas aquele crédito. Então, de repente, eu faço vou lá e faço um crédito para ele, reduzo a prestação que ele está, aumento o prazo, mas ele consegue pagar aquilo, consegue seguir a vida dele. Por que não? Eu acho que são barreiras, eu sei que é um assunto polêmico, mas eu acredito muito que daqui para frente a gente precisa ter algumas coisas assim, quebras de paradigma, para a gente se reinventar. Até porque a gente sabe que o nosso modo atual tem a Anatel aí com as regulações que ela entrou, acho que é importante a gente comentar sobre isso, né? Um pouquinho. Falando de 0303, que é o que você vai falar agora, essas proibições, e além da pandemia e de toda a crise que trouxe para o cenário a digitalização, a transformação digital, aí eu quero que você fale um pouquinho dessa proibição e de como alavancou também a parte digital, a automatização dos processos e o que é benéfico e o que não é, humano versus robô. Por favor, sem dúvida. Queria que vocês falassem um pouco eu acho que é importante a gente abrir esse assunto que é polêmico e desgastante no mercado com um seguinte disclaimer. Eu e a Claro Brasil apoiamos incondicionalmente o movimento da Anatel. Tá? A Anatel ela realmente está preocupada com o consumidor final. Houve sim um exagero no mercado de telemarketing com super abordagens aos clientes. Perfeito. Né? Empresas não tão idôneas. Empresas não idôneas, né? A agressividade que elas impunham aos seus discadores fizeram com que a Anatel precisasse regular mais ainda o setor. Os bons pagam pelos maus. Exatamente, exatamente. Então, isso posto, desde julho de 2022, a Anatel ela vem publicando uma série de medidas cautelares que visam, né, reduzir o volume de chamadas aos clientes, né, tanto no telemarketing com o 0303, que é o prefixo identificador do motivo da ligação, quanto na limitação, né, a um determinado volume de ligações por dia que uma central telefônica pode fazer. Perfeito. Né? E a preocupação da Anatel é tanto em relação a isso que, se houver o estouro do limite que ela determinou, ao bloqueio, as operadoras de telefonia elas são obrigadas a bloquear Isso mesmo. o contratante, o cliente, né, que está ultrapassando aí o limite da Anatel. Isso já trouxe, né, uma redução do exagero que era no mercado. A Anatel foi bastante assertiva, né? Sem dúvida. Né?
nesse aspecto. Mas agora, recentemente, a Anatel, ela acabou também editando, né, 2 despachos decisórios, 102 e 103, onde ela começa a discutir um cenário de identificador de chamada. O 0303 de telemarketing já era, nós já discutimos o 0304 para identificar chamadas de cobrança a partir de setembro de 2023, mas uma nova tecnologia que a Anatel tem discutido com as operadoras, ela vai fazer com que haja uma identificação na tela do smartphone, com a logo da empresa e o motivo da cobrança. Porque muitas vezes o 0303, eu não sei se é uma chamada da Vero, eu não sei se é uma chamada da Vivo, se é da Claro. Agora, com essa facilidade, com essa tecnologia que a Anatel tem discutido com as operadoras, quando o consumidor receber uma chamada, aparece a logo da empresa, aparece o motivo, cobrança, televendas, sim. e o número chamador para que facilite. Ou seja, aí o consumidor vai saber aquilo que ele vai atender, né? Isso sem dúvida. Vai sim. Mas, em relação a isso, é óbvio que aí aparecem as oportunidades também, né? Porque nós, no nosso processo, a gente também precisa se reinventar para fazer com que a gente seja interessante e que o consumidor realmente atenda aí as nossas chamadas e coisa do tipo. O que eu vejo aí dos vários pontos colocados? Acho que a primeira coisa, as regulamentações da Anatel, acho que aconteceu em setembro, outubro, né? As primeiras. A partir de julho. Julho Isso, 22. foi julho de 22. Assim, quando começaram a acontecer, teve que fazer as implementações, cara, dá um frio na barriga. Sim. Natural. Afetou nada É o o novo, resultado. né? Afetou Sim. nada o Nada, resultado. não afetou Nada. o resultado. Nada. E você lançou mão de outros, Mas afetou o outros quê? canais de contato? Não, mas afetou o quê nesse momento? Afetou uma qualidade. Você parou de discar para o cliente que nem louco, né? Sim. Então, ainda mais quem está na ponta, aí o Fernando está na ponta, ele até chega a economizar, porque ele sabe que estava discando errado, gastando dinheiro errado, Sim. e começa a fazer estratégias de telecom. Para quê? Para não ficar desgastando, não ficar dando short call, que foi uma das regulamentações que entraram, né? Então, melhorou. Chamadas qualidade, abaixo né? de 3 segundos. Isso. Melhorou a qualidade. Ele do- nos do forçou, né, a ser muito mais aderente e, assim, você fazer mais com Produtivos, menos, né? né? Muito mais Indiretamente. produtivos, indiretamente é Tiveram que isso. colocar controle do lado de vocês, que vocês têm que não olhar, porque tinha. assim, eu fiquei tranquilo do meu lado. Quem pesou muito mais pro parceiro, né? Eu sei que o Russo lá tava, preocupado, olhando os dash e tal, não sei o que. Eu falei, não, Alguns fios é, brancos a mais. Aí eu falei assim, não. Tivemos no primeiro Tivemos, momento. tivemos. preocupei, Novidade, eu né? falei, o Russo já tá olhando, então deixa ele olhar lá. Então, eu não vou nem esquentar minha cabeça. Porque eu vou revelar aqui, não sei se vocês sabem, mas existe um grupo, né, de WhatsApp Ah, nosso dos heads de cobrança, sim, né, que sim. a gente sempre fica trocando. Aliás, tava máfia. apitando aqui, depois você vai ver lá. Aí, então, assim, melhorou a qualidade. Quando a gente entra e fala do robô, que foi um ponto que você colocou, do robô e do humano, o que eu gosto de fazer? Assim, ó, a primeira coisa sei que muitas vezes a operação, somente digital, virou commodities, ou podem falar assim, cara, contratar o A, o B ou C é a mesma coisa. Não é. Não Porque é. pessoas faz a diferença. Sem Aí, dúvida. O que move uma empresa, move um resultado, são pessoas. Então, você ter a pessoa certa fazendo aquilo, quando a pessoa gosta, ela tá motivada, tá correndo atrás, cara, é um outro cenário. E uma outra coisa que eu gosto muito eu não gosto de deixar um parceiro sozinho, não gosto, né? Tem que ter competição, tem que ter um negócio, tem que ter ali uma disputa entre fornecedores, tá? Então, para mim, o robô, mesmo o robô como humano, eu acredito muito na paixão das pessoas em estar executando aquilo que elas estão executando. Não tá apaixonado, né? Assistir, vai fazer outra coisa, cara, né? Fato, pois Mas Você não viu é que eu usei até outra essa coisa, palavra, né? Somos apaixonados por cobrança, isso porque mesmo. é isso mesmo. É o que nos motiva, é o que não tem que como ser acordar, diferente. Tem que acordar e falar, cara, acordar é com, isso que eu quero. sabe, com É aquele isso. tesão, É. né? O Fernando Você sabe. é apaixonado, você quer encantar o cliente. Ó. Não só É isso. abordar o cliente, mas sim. encantar. O Fernando sabe, lá Outras tinha vários estratégias. grupos de WhatsApp lá. 8 horas da manhã, bom dia, operação. 8 horas da noite, boa noite, operação. Né? Me manda relatório, vamos ver contar as coisas. Sim. E rolava muita brincadeira entre os próprios fornecedores, né? Porque Natural, porque tava sim. todo mundo no mesmo grupo, É. né? Entre os próprios fornecedores rolava brincadeira. Você vai ficar com esse pirulito, não sei o que, isso aqui lá. Rolava umas Eu competições. acho que o Muito saudável, diferencial- muito saudável. Isso é Saudável, importante dizer. saudável. Aproveitando, eu acho que o diferencial realmente é conseguir utilizar a tecnologia e a automatização humana.
de Sim. forma humana, humanizada. Sim. Então, assim, vou puxar a sardinha para o meu lado, que é CX, né? Que é a experiência do isso cliente. E a gente pensa na experiência do cliente no ciclo completo. Ele tem que entender que é acolhimento. Apesar da palavra ser pejorativa, né? Cobrança, eu estou ali para ajudá-lo, né? Então, tem aquele que quer mudar a data de vencimento, tem aquele que Tem não que ajudar. recebeu o boleto, e tem É a nossa aquele que obrigação. está inadimplente, porque realmente não tem como condição. pagar. E a gente está ali com régua de relacionamento, com régua de cobrança para ajudar com negociações diferenciadas, né? Aí- Então, falando um pouco nessa parte humana, na humanização, realmente. E aí, pegando, você tem toda a razão, né? Então, é uma coisa que eu sempre briguei mesmo, a empatia. Isso aí. O nosso parceiro e o nosso operador, o cara que tá falando, tem que ter empatia. E uma das coisas mais gostosas que existe, quando você fala assim, da área de cobrança e tal, nós falamos direto com o cliente. Sim. Nós somos o ouvido do cliente Uhum. dentro da companhia, né? Então, a gente tem que transmitir para a companhia o problema do cara, né? Sim. O problema do cliente tem que chegar lá no termômetro, presidente. É. O termômetro, a operação é o termômetro. O do presidente tem cliente. que estar sabendo, cara, das pesquisas que eu faço, nas minhas operações, eu sempre falo, cara, tem que saber, tem que tabular isso e tem que trazer a pesquisa para mim, tem que ter um plano de ação. Então a gente tem que saber qual que é o problema do cara e criar fazer o paretinho lá e fazer um plano de Tem ação. que ouvir o atendente, né? Então, por exemplo, nos casos mais simples, o robô atende. Mas quando são casos mais complexos, em que a pessoa Tem que deixar precisa no humano. realmente ser acolhida É, de sim. uma forma diferenciada, Perfeito. tem Isso que mesmo. transferir É para isso aquele mesmo. consultor, Uhum. para aquele Especialista, atendente. né? E esse atendente tem que ser ouvido dentro da Sim. empresa também. Sim. Né? Alda, sobre esse ponto, desculpa, Não, Fê, pode. sobre esse ponto, acho que tem duas colocações que são importantes de serem feitas. Né? A primeira, que foi a tua questão em relação à humanização. Né? Então, o que eu vejo em alguns momentos, em algumas empresas, é que existe uma preocupação gigante de humanizar a tecnologia digital, de humanizar o Eu ia tocar robô, a esse voz do ponto. robô, É isso aí. mas o gestor, né, num contrassenso, ele vai lá e impõe um script super Pois engessado é. por Pois humano. é. Ei, Olá, bom dia, É, boa que tarde, boa noite, meu nome incoerente, que Pois é incoerência. engraçado. Eu sou totalmente contra isso. Não dá. Não, isso não Roteiro dá. engessado. Não dá. não. ainda mais em cobrança, como é que Sim. você Cada um é engessa um, né? O momento Cada- das pessoas, cada um. Eu vou dizer, teve há um Porque você bom vai tempo acolher atrás. com- Não tem. Não tem. Não Padronizado. tem. Eu trabalhei numa financeira e a gente fazia exatamente o que você comentou, fazia busca e apreensão de veículo. Sim. Só que a gente trabalhava com a classe C, D, mais D do que C. Nessa financeira, eu era o responsável por crédito e cobrança. Mas o ponto principal, a gente fazia as ligações em várias situações, a gente fazendo pesquisa com o nosso público, cara, o cara não pagava, não é porque ele não queria, ele não pagava porque naquele mês a filha ficou doente, ele teve que ir na farmácia e gastar com remédio. Deixa eu te contar um exemplo que é sobre isso, e eu não esqueci o segundo ponto, eu vou voltar lá. Quero que você volte, por favor. Mas assim, um exemplo da minha vida, né? Voltando lá para o meu estágio de direito no escritório, eu fui fazer uma busca e apreensão em São João de Meriti, que é um bairro da Baixada do Rio de Janeiro, né? Na época era aquele estouro de van, besta, Sim, Topic, isso mesmo, né? E naturalmente o escritório ele tinha, né, a maior parte da carteira deles era de financiamento desse tipo de Os utilitário, utilitários, isso né, mesmo. para fazer Uhum. transporte alternativo. Sim. E aí cheguei de madrugada, realmente, eu fiz um pernoite em São João de Meriti, quando deu a hora, foram 2 oficiais de justiça comigo para fazer essa apreensão do veículo. Eu sei que 4h30 da manhã, nós paramos o carro, já travando ali a garagem, para ele não que sair. o consumidor, né, devedor, não tirasse o carro e a gente pudesse levar. Pense, né, num estagiário de direito com síndrome do pequeno poder, né? Uhum. Eu era invencível, Sim. né? Sou imbatível. Botava o meu terninho, cara, ninguém me para, e dou voz de prisão. Nós estávamos ouvindo, né, às 4h30 da manhã, barulho de vassoura, varrendo, né? E dava para ouvir que estava varrendo carpete de carro. E o marido e a mulher conversando, né, sobre amor, que o seu dia seja bom, que você consiga trazer dinheiro para casa, a gente vai sair dessa aí, e eu Olha de isso. butuca. E aí, né, aquele coração de estagiário de direito começa Amolecer, né? a hora que abri essa garagem, e aí abriu a garagem, começou a dar ré,
né, os oficiais de justiça foram lá e deram, né, sim, fizeram o auto. a voz de busca e apreensão, e sai lá de dentro a esposa dele com a vassoura ainda na mão, 8, 9 meses de gravidez, Olha isso. né? É. E não tinha outra opção, realmente, né? A gente já estava com o despacho do juiz, juiz. eu saí de lá dirigindo o carro, né? Embora o marido tenha explicado, falou, eu bati o carro, doutor. Eu ou consertava o carro e voltava a trabalhar para pagar as prestações, ou eu ficava com o carro parado em casa. E eu lembro que na época eu falei para ele, olha, não se preocupa, eu estou levando o carro, né, para o depósito, tá aqui o meu cartão, você me liga que nós vamos encontrar uma solução. Isso é Então, empatia, né? Isso É empatia. isso que isso é empatia. esse é o nosso papel, né? Né? Esse É o o nosso papel. Esse é Então, o assim, nosso papel. parece história de tiozão, Não é, mas quando a gente tem a mas é isso oportunidade de mesmo. conversar com a operação, é Sim. importante passar essa Eles terem sensibilidade, essas, sabe? lógico que é. É Sem extremamente dúvida. importante. E aí o segundo ponto, rapidamente, muito tem se falado no chat GPT. Sim. Sim, inteligência Vamos colocar artificial, inteligência IA. artificial, bom, É a bola da ótimo. vez, né? E aí, lá nos Estados Unidos, se não me engano, foi aprovado na prova LLC, né, de direito, Uhum. passou no tipo um vestibular de medicina. Excelente, né? Imagina um chat GPT, daqui a 20 anos eu posso morder minha língua, mas imagina um chat GPT advogando. Ele consegue, Fato. porque o direito, ele tem uma codificação fria, Sim. né? Mas nós nunca poderemos deixar de aplicar a empatia humana. A Isso. empatia humana que consegue discernir entre a letra fria da lei Sim. e os atenuantes, os agravantes. Então, assim, por mais que a gente tenha uma oferta de tecnologia gigante e uma boa parte dessa tecnologia, dessas ofertas são trazidas, né, pelos parceiros fornecedores, a gente precisa fazer sempre essa, né, calibragem de até onde eu vou com a tecnologia, Perfeito. até onde eu preciso da empatia humana para tratar o meu cliente. Sim. Aí pegando o gancho Esse é o grande seu, diferencial. Esse é o grande diferencial. pegando seu gancho, você também o do Fernando, né? Que ele colocou o mundo de crédito, o mundo de cobrança, né? Pegando muito bem claro o seu exemplo mesmo. Nossa vida, como de toda a população, é uma montanha russa. Sem dúvida. Uma hora a gente tá em cima, outra hora a gente tá embaixo. São ciclos, né? São ciclos. São ciclos. É normal, isso acontece mesmo. A gente que é mais velho aí, tem um pouquinho mais de experiência, a Não gente entrega sabe a idade, não a gente entrega a sabe que idade. né, isso acontece, é normal acontecer. Tirando o russo que sempre tá em cima, né? Mas Não, é normal, é né? É normal. O que a gente tem que entender é o seguinte, isso que é muito importante. Tem que ter empatia, a gente tem que localizar o cliente, entender a dor do cliente e ajustar aquele produto dele. Para quê? Tá bom, ele vai ter um produto, às vezes vai ser vai ter uma velocidade menor, mas vai pagar um preço Que vai caiba no bolso, né? caber no bolso dele naquele Uhum. momento. E o que vai acontecer a hora que esse cliente voltar a ter dinheiro, vai gastar mais com a gente. Porque a gente socorreu aquele cliente no momento que ele estava sem ele tava dúvida. precisando. Isso ainda conta muito, A gente não viu? virou as costas para esse cliente. Você fideliza a marca, você tem uma série de benefícios, né? A minha margem vai cair, que meu ticket médio vai cair. Cara, você tá com um ser humano do outro lado passando uma necessidade que ele não tá aguentando pagar. Ele tá vindo atrás da gente ou a gente tá indo atrás desse cliente Pois é. para resolver um problema, né? Resolver o problema do cliente, colocou o produto certo, ajustou aquele momento do cara, que a gente tem que ajustar aquele momento do cliente. 6 meses, 1 ano, 3 meses, cara, o cara tá com dinheiro no bolso, vai lá, faz um upgrade da banda larga, adquire lá um SVA, um produtinho novo lá também, né? Pô, faz alguma outra coisa a mais, por quê? Porque, pô, vida nova, né? O ciclo do ruim já foi, agora vai ter um ciclo bom, né? E vai estar com a gente como cliente, eu acho que Sem isso que é dúvida. importante. Pode cair o ticket médio, mas uma coisa não cai, o churn. É isso aí. E isso é importante. É verdade. É verdade. Isso aí. Indiretamente, né, com Uhum. todos esses benefícios que você promove, você consegue. Você acaba, com certeza. Fideliza. Você fideliza, né? Fideliza o cliente. Gente, como eu aprendi hoje, acredito que todo mundo que assistiu aprendeu muito com cobrança, né, com essas feras que estão aqui. Olha, eu só tenho a agradecer, foi um prazer imenso receber vocês aqui. Amei, adorei. Agora, você que está ouvindo a gente,
A próxima vez que você receber um telefonema, um contato do 0303, não desligue. Olha Por só, favor, pensa. Por favor. Pense, por favor, em tudo que tem por trás desse telefonema. Olha só a complexidade. Eles estão aqui para acolher. A gente sabe que passamos por momentos difíceis, então vamos lá, vamos aprender cada vez mais, vamos ajudar, vamos nos ajudar, né? Esse é o objetivo. É isso aí. É sempre ajudar, com certeza. Aí eu quero que cada um fale um pouquinho, então, dessa experiência que passou aqui com a gente nessa horinha. Fê, Vamos lá. Olha, aliás, para mim passou rápido demais, né? Nem parece que a gente já está aqui há 1 hora conversando. E digo para vocês, a gente passaria o dia facilmente falando aqui. Mas eu acho que a principal mensagem é para quem está nos ouvindo, existe todo um time e toda uma retaguarda por trás, comprometida, profissionais capacitados para poder atender e ajudá-los. Então, quando vocês receberem uma chamada, mesmo naquele momento difícil, seja do 03 ou de cobrança, nos dê a possibilidade de ajudá-los, porque nós estamos aqui para isso. A gente tá duro todo dia para fazer o melhor para vocês. Então, o que tiver, nos atendam, que a gente vai com certeza arrumar uma maneira de te ajudar. Acho que essa é a principal sérias, mensagem. né? As empresas As sérias. empresas Sem dúvida. Sim, sim. Esse nós trabalhamos para isso. Porque aqui a gente tem um mundo de apaixonado pelo que a gente faz. Isso aí. Soares. Acho que assim, passou voando, né? Passou voando, foi bem descontraído, foi bem gostosa a conversa, que nem o Fernando falou aí. Putz, eu ficaria aqui nessa mesa mais 1 hora fácil falando. A gente acredita. Gosta de falar pouco. O que tem nessa caneca? O que tem nessa caneca? Porque falar daquilo que a gente gosta de fazer é fácil. É gostoso, né? É gostoso, É gostoso, né? é Então, prazeroso. É prazeroso. Então, assim, eu tenho prazer. A dica que eu dou aí para quem é do nosso segmento é: tenha do seu lado pessoas apaixonadas também. Porque se não tiver, cara, você só vai sofrer, né? Você pode até não ter um gênio do seu lado, né? Mas que tenha uma pessoa que tenha paixão naquilo que ele faz, né? O resto a gente corre atrás. A gente corre né? atrás, a gente ajuda, Em qualquer né? segmento tem que ter paixão. né? Tem que ter paixão. E tem que ter paixão pelo cliente também, porque é o cara que Que é o paga cara nossas que paga a contas, conta, né? É isso aí. É o cara que paga a É conta. por ele que a gente existe, exatamente. né? Isso mesmo, é a nossa razão de É ele que a existir. gente trabalha. Então, assim, muito obrigado aí pelo convite, Eu que agradeço agradeço. muito, tá? Nós que agradecemos. Vamos fazer esse mundo de cobrança aí, diminuir essa inadimplência e ajudar esses clientes. Com certeza. É isso. Urso, você. Bom, eu tenho que agradecer muito a oportunidade, é sempre, né, bom poder conversar com amigos, com colegas, a gente troca essas experiências, né? Um vai ajudando o outro, como eu falei, né? Tem um grupo de amigos de muitos anos e a gente fica realmente, você viu a questão da Anatel, como é que você vai abordar? Mas essa oportunidade de você falar com um público maior, né? Com o apoio de um grande parceiro, e a Sercom é um grande parceiro, né, de longa data nas empresas por onde nós passamos, né, é sempre uma oportunidade, sabe, especialíssima. Então, a minha mensagem final, apesar de ser redundante, ela é direcionada ao consumidor diretamente, né? Não importa se você é cliente da Claro, da Vero, da Vivo, você é consumidor. E a gente acompanha o país, a gente acompanha o Brasil. E hoje, pessoas sérias, empresas sérias, elas estão preocupadas com a recuperação do país. Isso aí. Né? O país precisa melhorar, o país precisa sair da pandemia. Né? E a nossa estratégia ela vai refletir isso. Então, eu reforço a mensagem. Dá uma chance, atende. Se não se sente confortável com a ligação, entra em um dos nossos canais online, né? Tenta se resolver, deixa uma mensagem, a gente entra em contato para ajudar. É essa a mensagem. Que ótimo. Gente, muito obrigada. Você que assistiu a gente, gostou, compartilhe com os seus amigos, familiares. Siga a gente no Instagram, né, no @sercomoficial. E até a próxima rodada. Próxima, Muito obrigado. obrigada. Obrigado, gente. Obrigado. Valeu. Obrigado, gente. Tchau. Aê, muito bom. Aí...